A fisioterapeuta oncológica Francilma Catão vai falar sobre a campanha, na verdade, Julho Verde, a importância da fisioterapia no tratamento de câncer de cabeça e também pescoço. A gente estava agora há pouco conversando sobre os cuidados que a gente tem que ter, a gente estava falando sobre essa terapia maravilhosa aí, e aí a gente agora fala com essa grande profissional que está aqui do meu lado. Você estava observando? Estava sim. Você viu só que interessante? A auriculoterapia. E geralmente a gente ouve as pessoas falarem, mas a gente não tem noção da infinidade de pontos que são trabalhadas. E ela estava agora há pouco falando que às vezes você fura determinados pontos para uma vida toda. E aí você só vem perceber os problemas daqueles pontos que foram mexidos na fase adulta. É mesmo, interessante. Né? Interessante, e porque quando a gente ouve falar da terapia, a gente não tem ideia dos benefícios e dos cuidados. Mas a gente muda de assunto, mas bate esse papo gostoso e vamos falar do mês de julho que está aí, né? E essa campanha é uma campanha que vem forte. O Julho Verde é uma campanha de conscientização acerca dos cânceres de cabeça e pescoço. Assim como a gente tem o Outubro Rosa, nós temos o Julho Verde também, que é uma campanha forte. É importante essa conscientização das pessoas acerca desses tipos de cânceres. Pronto. Então a gente já começa falando sobre a campanha e os tipos de câncer, né? Isso. As pessoas que estão assistindo ao nosso programa já vão saber quais são os cânceres aí de cabeça e pescoço. Isso. Os cânceres de cabeça e pescoço são todos aqueles que topograficamente se localizam da região da clavícula acima, exceto o sistema nervoso central. Então é câncer de laringe, faringe, cavidade oral, língua, os cânceres odontogênicos, orelha, tireoide, esôfago, são todos os cânceres de cabeça e pescoço. Nossa, e aí numa época como essa, nesse mês de julho, o que a gente pode identificar você como uma profissional dessa área? Como está a nossa capital, como está o nosso estado, as pessoas relacionadas a esse tipo de câncer? Então, Vanusa, como todo profissional da saúde, a gente tem que estar nessa linha de frente, que é a prevenção primária, sobre a conscientização de sinais e sintomas, sobre o afastamento dos fatores de risco, que o principal fator de risco por câncer de cabeça e pescoço é o tabaco. O cigarro, né? E quando é o cigarro associado ao álcool, aumenta 5 vezes mais a possibilidade da pessoa vir a ter um câncer de cabeça e pescoço. E nós precisamos chamar a atenção da população, da nossa capital, do nosso estado, que quando nós vamos, o Piauí, pelo clima, já se procura muito, né? As pessoas acabam procurando mais. E às vezes não procuram os cuidados, não tem ideia dos cuidados que ela tem que ter. Agora, nessa virada de julho, para a finalização do ano, o clima aumenta, né? A questão da quentura, e as pessoas acabam bebendo mais. Isso. E por incrível que pareça, o fumo, o cigarro não acabou. E ainda tem os cigarros eletrônicos. Isso, que é outro agravante, né? Sim. E aí é até interessante você falando essa questão aí do nosso clima, porque o sol também é fator de risco por câncer de lábios. Nossa. Por isso que é importante usar protetor solar, proteção solar. E às vezes você só usa proteção solar preocupado especificamente com o rosto, mais com a parte estética, e esquece dos lábios. Isso, exatamente. É impressionante como as pessoas, quando vão comprar produtos, a gente vê que muitos produtos que são protetores para os lábios, eles não são tão procurados. Exatamente, só procura de face e esquece de lábios. Vamos falar da fisioterapia oncológica. Como é que ela pode ajudar os pacientes nesse tipo de tratamento? Então, o tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço, eles são tratamentos que deixam algumas sequelas, certo? Principalmente dependendo do estadiamento, ou seja, de que grau está a doença. Que geralmente é radioterapia, quimioterapia, cirurgia. E aí a fisioterapia oncológica, ela atua a partir do diagnóstico, na prevenção do surgimento dessas sequelas, no manejo das sequelas quando elas surgem, dando integridade funcional ao paciente e qualidade de vida, que é o que o paciente quer. Porque os sintomas e as sequelas, elas podem vir surgir até 5 anos após o fim do tratamento. Mentira! Verdade. Meu Deus! Você fez o tratamento, você terminou o tratamento, se curou e aí até 5 anos depois pode surgir. Uma dessas sequelas é o trismo,
que é uma dificuldade na abertura da boca, que isso leva o paciente a ter dificuldade para se alimentar, para fazer a higiene da boca, e isso tem que ser tratado. Ele pode surgir até 5 anos após o fim do tratamento. Nossa, tem outras sequelas além dessa? Sim, a paralisia facial, que ela pode ser resolvida com a fisioterapia, né? Temos também a síndrome do ombro caído, que é uma diminuição na amplitude de movimento de membro superior, que pode acontecer. Então, algumas sequelas que realmente elas dificultam, elas mexem com a funcionalidade do paciente. Francilma, eu queria que você pudesse explicar para quem está em casa como é que a gente pode perceber os sinais e esses sintomas, porque assim, às vezes a pessoa está passando por uma situação e não tem nem noção. Quando vai perceber, já está grave. Isso. E se esse tipo de câncer, ele tem uma cura mais precisa. Sim, ele tem um prognóstico muito bom. 90% de cura, mas quando diagnosticados inicialmente, né? E assim, alguns sinais é necessário investigar a fundo, como por exemplo, nodulações nessa região do pescoço, que são as famosas ínguas, nódulos, massas na região do pescoço, rouquidão por muito tempo, dor de garganta por muito tempo, dificuldade para deglutir, né? Feridas na região da cavidade oral que não cicatrizam rapidamente, que tem uma dificuldade. Sangramentos fazem parte dessa Sangramento é pistache, né? A tosse com sangramento é necessário ser investigado. Sangramentos nasais também é necessário sempre se investigar. Mas isso associado também a sintomas, a outros fatores, né? É necessário uma investigação. Isso a gente correlaciona também com o estilo de vida que a pessoa leva. Esse tipo de câncer, ele já mexe da criança até a terceira idade ou ele pode chegar mais na fase adulta? Não, ele é mais comum na fase adulta, porque tem os fatores de risco, que é o tabaco, que é o principal fator de risco, né, o uso do tabaco. E para aquelas pessoas que não são fumantes e que têm alguns cuidados, pode ser algo que venha da família ou não? Também, pode ter algum fator hereditário, sim. Também, né? E tem algum exame que especifique, que já mostre imediatamente? Não temos. Né? É mais clínico. É os sinais e sintomas, né, que leva a se procurar uma investigação mais a fundo, e aí nessa investigação pode sim ser detectado ou não alguma coisa, né, que necessite de uma atenção oncológica. Você sabe, doutora, que as pessoas geralmente falam, quando o assunto é cabeça, só em AVC. Né? Mas o sistema nervoso central não faz parte do rol dos cânceres de cabeça e pescoço. Pronto. Então a gente chama a atenção das pessoas para que elas observem estes pontos que são apresentados, né? Às vezes você pensa que é só uma inflamaçãozinha, é só um probleminha que eu tô lá, uma aftazinha que eu tenho na minha língua, é algo que está acontecendo lá com o meu dente, e de repente quando você vai ver, é bem mais grave. Exatamente. Por isso que é importante entender quais são os sinais. Sim, uma afta que não cicatriza, uma afta persistente há muito tempo, uma ferida na boca, manchas esbranquiçadas na boca ou avermelhadas na cavidade oral, também é necessário se investigar. Porque de repente você está um tempão imaginando que não é nada, quando você vai buscar já é tarde demais. Isso. E o tratamento inicial geralmente é a cirurgia, né? A retirada, depois pode ser necessário fazer radioterapia ou quimioterapia, dependendo do estadiamento da doença. Mas o que a gente sabe é que ficam sequelas que a fisioterapia oncológica atua tratando essas sequelas, no manejo delas. E estas sequelas, elas podem vir realmente a pessoa ficar totalmente bom ou não? Sim, dependendo da abordagem, do tempo da abordagem, né? Se for percebido inicialmente, já se começa um tratamento para evitar que essas sequelas progridam a um grau de levar o paciente a ter dificuldade na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, na realização das suas atividades de vida diária, na sua funcionalidade. Nessa campanha desse mês de julho, a gente percebe que algumas campanhas elas são bem mais fortes. Exatamente. A gente tem que relatar isso. E é muito importante a gente falar de todas as campanhas que são feitas, bater na tecla. A gente já, graças a Deus, a gente já tem uma campanha que é o Outubro Rosa, que já é bem classificado, consolidado. Mas a gente precisa reforçar outras campanhas como esta. Uma campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, para que você saiba que existem várias campanhas que tem que ser realmente relatada, comentada, divulgada, e essa campanha de vocês vem forte. Isso, é importante realmente
essa informação, porque aqui a gente está atuando na prevenção primária. Informação é tudo, né? Sim. Se o paciente sabe que alguns sinais podem ser sugestivos de um câncer ou não, ele já fica em alerta, já busca um atendimento especializado, consequentemente já vai ter um diagnóstico precoce que vai ser bastante favorável, né? Outra coisa que eu percebi é que apesar de ainda ter muitos fumantes, pelo fato da gente ter diminuído esses fumantes, isso de uma certa forma traz um alívio para determinados cânceres, né? É, com certeza. Infelizmente, o tabaco está associado a muitos cânceres. O câncer de pulmão também ele é um fator primordial, assim, ele é um fator que está bem pontuado no câncer de pulmão. Gente, vamos parar de fumar. Para de fumar e aí a gente chama atenção para aquelas pessoas que vivem com fumantes também. Você se torna um fumante passivo. Verdade, você não está fumando, mas você está do lado dele. Então, Exatamente. queira ou não queira, aquele cigarro também está indo para você diretamente. O HPV também, Vanusa, é fator de risco, infecção por HPV. Por isso que é importante vacinar as nossas crianças contra o HPV. Já é um alerta. É. A gente falar sobre isso, tá vendo? Então, às vezes, você não leva seu filho para tomar essa vacina. E tem que levar seu filho, sua filha para tomar essa vacina. O HPV é fator de risco para os cânceres de boca. Nossa. Bom, faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa? Não, só essa conscientização realmente da campanha do Julho Verde. Eu acho importante a sociedade ter essa consciência, que é o mês que a gente trabalha os cânceres de cabeça e pescoço, sobre os sinais e sintomas mais comuns, a importância de se investigar, de se procurar um especialista, investigar a fundo. Quanto mais precocemente o diagnóstico, o tratamento é menos agressivo, a sobrevida é bem maior, 90% de chance de cura. Então é importante, né, essa informação. Eu agradeço aqui a oportunidade. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. A Francilma Catão veio hoje aqui para falar, então, ela que é fisioterapeuta oncológica, veio para falar do Julho Verde, desse cuidado que você tem que ter com a sua saúde, pescoço e cabeça, o câncer de pescoço e cabeça, e que muitas vezes passa em branco, né? Então, porque você está desinformado. Então, muito obrigada. Eu Quem que quiser agradeço, entrar em contato com você, pode consultar o Instagram. Pode né? sim, é Francilma Catão, meu Instagram.